queria já apresentar a vocês aqui o Dr. Sérgio Coelho, que eu gosto de bater papo com ele sobre essas coisas, né, meu bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, viu, querido? Obrigado pela gente. Você deve estar acompanhando tudo isso, né? A gente até estava comentando, eu contei esses dias do rapaz que ateou fogo na frente do palácio e da Tunísia. E o Belami, né? O Ben-Ami caiu fora, foi embora e dali foi um efeito dominó, né? Efeito dominó no mundo árabe, né? Porque eles são, há muito tempo que eles estão no governo, não é? Nós temos lá na Tunísia 32 anos, no Egito 30, agora o Iêmen com 34 anos, todos dizendo que não vão querer concorrer a uma possível reeleição. E eu queria fazer uma pergunta muito interessante, porque nós gostamos muito de olhar o quintal de todo o planeta, né? Mas nós temos no nosso quintal coisas mais ou menos parecidas que também não se explicam bem. Inclusive, tivemos a reeleição do nobre senador José Sarney, de novo como presidente do Senado, que é uma das casas altas do nosso parlamento. O Senado que representa o Estado junto ao governo federal e que continua na mão da mesma pessoa que, se nós formos lembrar, já há muito tempo, inclusive já nos idos da década de 70, já tinha sido governador do Maranhão, foi prefeito de São Luís, e etc, etc, etc. Então nós temos aí também uma quantidade de anos bem grande nas costas. E será que é só no quintal dos outros que as coisas ficam com 30 anos e precisam ser mudadas? Ou será que para cá tá tudo bem? O povo é muito acomodado. Eu digo, o brasileiro, você dá um limão, ele faz uma limonada, e tem futebol, tem carnaval, entendeu? E é bem isso aí. Você vai falou uma coisa muito interessante em futebol. Eu gostaria de... Esses dias saiu Ontem, eu vi nos meios de comunicação o nobre deputado Romário, que assumiu a cadeira... 260 mil por mês, viu? Isso. Ele, o Tiririca. Assumiu a cadeira de deputado federal e estava ontem jogando futevôlei. Ontem, quinta-feira, um dia possível de trabalho, pelo menos para mim foi, para você eu tenho certeza que foi, para a grande maioria do pessoal que está em casa foi um dia de trabalho. O nosso deputado estava lá, provavelmente, como eu escutei na CBN hoje, devia estar fazendo a parte de relações públicas do deputado, porque ele tem que estar junto do pessoal que o elege. E provavelmente é o pessoal só da praia que o elegeu. Que difícil o trabalho. Porque ele estava lá, jogando uma parte sacrificado, jogando um futevôleizinho na praia, quando nós precisamos de um parlamento, talvez, que olhe um pouquinho mais para aqueles... Que entenda de administração. Não é isso? Exato. Que entenda. Aliás, acho que da última vez que você esteve aqui, não sei se falamos a respeito disso, nós não temos administradores no Congresso, nós não temos administradores, a gente tem N profissionais e outros que nem profissão têm e estão lá, não é? Que nos representam o povo. E ganhando muito. Uma coisa para que todos pensem um pouco, cada vez que for fazer um ato que possa ser um ato político, ou de voto, ou de uma eleição. Parem para pensar um pouquinho se esse modelo que está aí é um modelo que realmente tem algum sentido ou algum significado. Porque, para mim, isso já é uma coisa de modelo, não é mais uma coisa de homens. Talvez a gente precisaria repensar um modelo, discutir alguma coisa que fosse na essência, que pudesse mudar algo, para que agora se plantasse e um dia se colhesse alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a colher. Verdade, mas é verdade, é isso mesmo. Bom, nós estamos, você acompanhou, e eu estava até vendo aqui no jornal agora, o Ceprosom mandou os donativos para a campanha, lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, puxa. E eu estava vendo que eles têm roupa demais, eles têm muita comida, quer dizer, nesse momento está todo mundo assim, eu estou preocupada com daqui a 5 meses, 6 meses... Bem lembrado, viu? Eu gostaria também de fazer uma colocação, talvez aí para a gente poder discutir ou pensar alguma coisa nesse sentido. Porque sempre eu escuto muito, toda vez que acontece alguma situação dessa de exceção, que nós somos um país jovem, é um país que tem muito pouco tempo de vida, por isso que as conturbações políticas são complicadas, os problemas econômicos, tudo porque nós somos um país jovem. Eu acho que é fácil, todos têm como procurar isso para saber. A Austrália também é um país jovem, se não tão jovem quanto nós, mais ou menos, ou talvez até um pouco mais jovem que o nosso Brasil. E nós tivemos agora, você mesmo acabou de colocar aqui, um fato extremamente aterrorizante,
lá na Austrália. Um vendaval lá, 300 km a 300 km por hora, com chuva, devastação e etc e tal. Muito bem. Esse país tão jovem quanto o nosso conseguiu, há uma semana antes do desastre, ser alertado, foi tomado todas as providências necessárias, e aqui eu vou colocar algumas coisas que está inclusive nos meios de comunicação, foi onde eu obtive essas informações. Os hospitais foram evacuados e utilizaram aeronaves do governo federal da Austrália para fazer o transporte dos pacientes para hospitais de segurança. Primeiro ponto. Segundo ponto, todas as famílias foram evacuadas, aquelas que tinham parente em outros locais, o governo ofereceu transporte para esse pessoal para que ele pudesse ir para essas localidades. Quem não tinha parentes na proximidade que poderia recebê-los, o governo destinou então aqueles lugares como ginásios, etc. Esses ginásios foram colocados à disposição, não só o ginásio, foi feita uma colocação de cozinha de campanha, sanitários de campanha e todo o pessoal organizado que dirigia o pessoal que ia para esses centros de abrigo, inclusive todas as crianças com pulseiras de identificação com o nome do pai, da mãe, telefone, etc, etc, para todas as crianças. Eles foram coordenados por um setor que trabalhava em cada uma dessas dependências para que não houvesse tumulto, para que soubesse quando cada um teria o horário para poder tomar banho, usar o banheiro, comer, etc, etc, mas que mandasse a organização. E nós tivemos, lamentavelmente, a notícia, como você colocou, de um falecido e 2 desaparecidos. Não, esse foi agora nesse vendaval. No vendaval. Na Austrália, quando houve essa enchente, foram 14 ou 15 mortos só. 14 ou 15 mortos e agora no vendaval, 1 morto e 2 desaparecidos. Qual é o número de pessoas que ainda se encontram desaparecidas no desastre do Rio de Janeiro? Nossa! A gente hoje fala em aproximadamente 900 pessoas mortas e 600 desaparecidas. Isso não corresponde à realidade. E todos aqueles que estavam, o que eu gosto de perguntar é o seguinte, todos aqueles que estavam em lugares onde poderia ter risco, não foram avisados porque nós não tínhamos estrutura para avisar, tão jovens quanto a Austrália. E quando avisados, não tinha como se retirar de lá. E depois de avisados, ou por que se instalou nesses locais todas essas pessoas? Como aconteceu aquele pouco tempo aqui em São Paulo, aquele bairro chamado... lá de São Paulo, Pantanal, Vila Pantanal. Ah, Vila Pantanal. Vila Pantanal, que acabou a chuva e as pessoas ficaram quase um mês com água na porta. Será que aquele local é o local adequado de se ter uma casa? E se não é, aquele pessoal se pagou IPTU, a responsabilidade é do Estado. Que o Estado faça a sua parte agora. Claro. E não chore não ter condições para isso. Porque ele permitiu e cobrou que essas pessoas estivessem lá. Eu acho que alguma coisa a gente precisa pensar um pouquinho disso e muitas vezes essa história de nós somos jovens, etc. Tal, isso me cheira muito uma forma simples de você poder cobrir as coisas. A irresponsabilidade. Exatamente, a falta de irresponsabilidade. Eu acho que você deu a palavra correta. Se cobre tudo na jovialidade e se esquece de cobrar a responsabilidade daqueles que estão assumindo a responsabilidade por sua própria vontade, porque ninguém é prefeito, governador, deputado, presidente, vereador por obrigação, porque foi imposto, é porque quer. Bom, então que ele responda por isso. Não é verdade? Eu acho perfeitamente por aí. E nós precisamos, né? E nós precisamos. A gente precisa saber também eleger. Eu lembro do Singapura, lá em São Paulo, deu muito certo, depois parou. Conversou com o Paulo Maluf, que era aquele famoso cara de pau, né? Diz assim, não, ele não falava isso, é o povo que dizia. Ele rouba mais fácil. O povo é que fez dizia. Muita coisa mesmo. Eu imagino que ele deva ter ganho muito dinheiro com essa história toda, mas... Que estava... né? Porque já respondeu processo, já foi inocentado, aquela coisa toda. Mas o fato é que ele fez muita coisa em São Paulo que realmente aparece, viadutos, estradas. E o Singapura em alguns bairros de São Paulo, funcionou muito bem. Muito bem. Eu acho que verticalizar esses núcleos, eu acho que é a saída.